Este vídeo não é recomendado para menores de 18 anos. Calma aí, Lucas, rapidinho. Ó, o Sebastião mandou um recado aqui pra você, Valéria. Valéria, fogem desses homens, minha irmã. Valéria, madei a sua fé. A essência do evangelho não é a cura. Assim, a salvação eterna há um processo dia após dia, Antônio toma jeito e ainda está em tempo. É muito bom, galera. Ui. Algum milagre que aconteceu, Velho Testamento, Novo, Jesus. 1 Reis, capítulo 17, e versículo 1, quando diz, Elias diz a Acabe que não ia haver chuva em nenhum vale, segundo a sua palavra. E quando ele volta e diz que vai chover? Mas, meu amado, mas por que isso não acontece nos dias de hoje? Eu acredito que existem lugares aí que estão pedindo por chuva. Ela é fantástica, ela é fantástica. Cara, a Valéria vai virar aqui uma semideusa do canal, tá? Vai ter aqui um hall da fama. Jeremias já. Deixa eu só ler aqui o superchat que o Francisco ele tinha falado desse milagre aqui, ó. Refiro-me à primeira praga, transformar água em sangue. Como é que se dá isso aí, ó, Jeremias? Boa noite, meu amado. Boa noite. Foi interessante você perguntar isso, porque o irmão aí, olha, não dá pra ver o nome dele, não. Ele Lucas falou sobre isso, fez uma provocação, né, pra mim, perguntando como que esse fenômeno acontecia. Eu falei, não, eu preciso ver a matéria. Quando eu digo ver a matéria, não é um vídeo. Quando eu digo ver a matéria, é estudar sobre ela, para eu dar uma opinião. Agora, o que eu falo aqui? Que é praticamente inútil quando a gente vai para um confronto com ateus para falar de milagre. Eles não são ateus, não, tá? O professor Thiago não tem declaração e o Hércules é crente. Ele inclusive, tá montando uma religião do deus da química, tá? Pra... Então, beleza, não sabia, não. Então, mas o método alquimista. Começa com água de sangue lá. Isso, começa com água de sangue lá. Amigão, eu gostaria que Vossa Excelência explicasse, porque eu fui honesto em dizer que eu não conheço esse fenômeno. Aí eu ia dizer o seguinte, que o Antônio, o nome dele é reticentes, né? Ele começa a falar, e não permite que eu fale. Eu disse para você o seguinte, eu sou crente, aliás, eu sou crente. Então eu acredito numa combinação, você falou ainda de fenômenos naturais, como se neutralizasse, ou em tese refutasse, a atuação e a existência de um Deus. Isso não é verdade. Você gosta de paçoca? Mas como que a água transforma em sangue, ô Jeremias? Então eu não sei explicar isso, Padre Antônio. E eu gostaria que ele me explicasse, olha, de boa, eu não tenho Posso explicar. Sim, posso explicar. Vou então, deixar a câmera aqui. São água que fica vermelha lá, né? A água fica vermelha, sim, no Rio Nilo, já aconteceu no Brasil, águas, né, já aconteceu nos Estados Unidos. Existem alguns fatores que pesam sobre isso, tá? Um dos fatores que pesam sobre isso é a proliferação de algas. Tá? As algas vermelhas e tal. Tá? E muitas vezes esse fenômeno pode acontecer em lagos, pode acontecer em rios e pode acontecer em mares. Antônio, por favor, coloca aí minha tela. O que é isso aqui? Aconteceu na Antártica, tá? É um fenômeno totalmente diferente dos lagos. Isso aí aconteceu justamente nós sabemos que pela microscopia eletrônica, tá, como até está dizendo aí na matéria, foi visto que era baseado em óxido de ferro. Existem praias ali no Irã, né, que tem águas vermelhas, justamente pela alta concentração de óxido de ferro também no solo. Aqui na Chapada Diamantina a água é vermelha, professor. Por que ela é vermelha? Por causa do ferro da rocha. Então, isso aí é alguma coisa milagrosa, porque o que acontece? Proliferação de algas depende muito da temperatura e pH da água. Se, por exemplo, naquela época lá, por isso que eu falo, qual foi a parte histórica da época que aconteceu essa questão da água virar sangue no Nilo? Porque esse fato, ele desencadeia todas as outras pragas. Porque essas algas, se ela tiver uma proliferação muito grande, ela pode provocar mortandade de peixes. Peixes que se alimentam de rã. Rã que saem para passear da água, porque você não consegue mais nem alimento nem nada ali. Saem para passear da água, morrem, vem o quê? As moscas, mosquitos, tal, pragas. E por aí vai. E quando você bebe uma água dessa,
Ah, você tira a parte lá, não, mas ela tá envenenada. Ela tem produtos químicos ali que estão envenenados. O Hercules pode explicar melhor essa parte se ele quiser. E o interessante, né, Thiago, já que a pessoa fala, por exemplo, assim, do milagre da água vermelha, na verdade, você tem água de várias cores, inclusive no mundo, você vai encontrar água verde, água azul, você vai encontrar inúmeras variações de cor. O que quer dizer isso? Ou a abundância de um determinado tipo de molécula, um determinado tipo de algo, um determinado tipo de fungo, bactéria, pode ser também. Então você vai encontrar inúmeras coisas diferentes no mundo. Inclusive é importante ressaltar também que esses rios sempre tem uma coisa muito parecida, um barrinho lá embaixo, como você diz aqui de maneira simples falando, tá, pessoal? Quando você causa agitação em algum período diferente ou deixa muito chuvoso, você pode fazer isso acontecer, o aumento, a emulsão disso, e isso mudar a coloração da água. Isso é uma coisa que acontece em determinados lugares do mundo, é comum. A gente tem vários, pessoal, hoje em dia, se vocês pesquisarem Lago Vermelho, Lago Negro, Lago Azul, Lago Verde, vocês vão achar. A pergunta ali, são milagres ou são respondidos pelas composições químicas deles? São respondidos pelas composições químicas deles. A gente tem, inclusive no mar, você vê diferentes colorações devido a barreiras de corais. Nos lagos você vê devido a fungo, bactérias, composição química, inúmeros. Tem inclusive um lago desse que eu falei aqui, que você não pode tomar banho, porque a presença de cromo ajuda a deixar a água muito vermelha. E aí você não vai tomar banho com cromo, né, pessoal? O mercúrio, lembre-se, tem mercúrio por aí também, perto das mineradoras, que você não vai tomar banho, né, porque são tóxicos, carcinogênico e é perigoso. Então é sempre interessante ressaltar isso também, tá? Beleza? E se você continuar, Hércules, quando você vai ainda para essas pragas, piolho, não sei o que tal, você pode ter, juntamente com essa água contaminada, surtos, né, de doenças de pele que podem gerar aquelas doenças que o pessoal pode chamar de furúnculos. E passando um pouquinho mais à frente, tá, você tem o que? Os gafanhotos. E os gafanhotos já me dizem uma coisa muito interessante, que era um período chuvoso, que o Hércules falou que pode ter revirado também a água soltada ali. Por quê? O gafanhoto do deserto, eles têm até hoje. Em 2019, eles provocaram uma déficit alimentar na África gigantesco, justamente quando o Oceano Índico estava na sua fase positiva para o lado da África, que gerou mais chuva naquela região. Então você tinha abundância de comida, você tinha temperaturas mais altas e você tinha insetos com água suficiente para se reproduzir. Nós vimos isso em 2019. Não precisa de um texto bíblico. Nós vimos isso. Será que isso aí foi outra praga bíblica que já estava vindo? Esses gafanhotos? Gafanhotos também tem na América do Sul, que pegam ali países andinos e vêm até para o Brasil. Será que também é praga bíblica ou também é relacionado a temperatura e chuva? Então, o período que isso acontece é de extrema importância para você saber. E são fenômenos naturais que acontecem desde que o mundo é mundo. A primeira ação de Deus foi haja luz, né? Não é isso? Foi isso, Antônio? Sim, haja luz. De onde veio essa luz? Essa luz é expansão, Antônio. Fazendo um paralelo com a ciência. É expansão. Expansão? Sabia que é escuro. Expansão do universo. Você tá errado aí, né? Você já sabe que tá errado, né? Não, não tô. Tá errado, sim. Não tô. Que burro, dá 0 pra ele. Tá errado, sim. É a expansão, Não tô. é o Big Bang. É o Big Bang. O Big Bang tem luz. De onde veio essa luz? A resposta que eu tenho é a seguinte. Quando Deus disse, haja luz, para mim, foi a expansão do universo. Dentro dessa palavra expansão, dá licença, irmão. Dentro dessa palavra expansão do universo, amém. tudo veio se criando gradualmente. Mas posso te responder agora e você ficar quieto? Para ter a fotossíntese, precisa de quê? Sol, estrela. Nesse enrosco que os ateus pegam, peraí, teve primeiro plantas e depois o sol e a fotossíntese. Aí eu digo para você o seguinte, que quando se trata de Deus, ele vai colocando ordem na criação. Ele vai colocando ordem, ele vai criando as coisas. Não é ciência, isso então, né? É irracional do ponto de vista científico. Não é ciência. Não é ciência. Olha só, por favor. Cara, pelo amor de Deus. Deixa eu dar. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí pro Jeremias, o Antônio. Eu gostaria de perguntar para ele se Deus não conhecia a luz antes de criar a luz. Porque a Bíblia diz assim, e Deus criou a luz e viu que isso era bom. Então Deus não conhecia antes a luz para poder criá-la? A Valéria é brava. Deixa o foda-se. Vagabundo.